Bom, hoje eu vou falar aqui sobre um ponto que eu acho que é extremamente importante quando se trata de discussões políticas e movimentos sociais, que é justamente algo que eu acho que falta em algumas pessoas. E aí eu digo para os dois lados, e eu acho que quando falta isso, você no final não está discutindo política de verdade, não está discutindo melhores formas de conduzir a sociedade e tudo mais. Você está só querendo estar certo, que é justamente esse ponto. Que você tem que admitir que você e o seu adversário e as pessoas, todas as pessoas, né, estejam buscando e tenham opiniões de como realmente fazer com que a sociedade, seja economicamente, politicamente, socialmente, vai se arranjar para que todos tenham uma melhor qualidade de vida. Então, você tem que ter isso como pressuposto para você e admitir, ter a honestidade intelectual de admitir que o seu oponente vai estar fazendo a mesma coisa, vai ter a mesma intenção. E por que eu estou dizendo isso? Justamente porque aí a gente começa a entender um pouco melhor como dialogar com pessoas à direita e como tratar esse tipo de gente. Esse tipo de gente ficou estranho, né? Justamente a gente não pode se tratar pessoas de direita, até porque a maior parte das pessoas hoje em dia, claro que também tem um pouco de perspectiva, né? Estando na esquerda radical, você sempre vai achar tudo muito, muito direita demais. Mas a maior parte das pessoas são de direita, mesmo que a gente esteja com um governo que se diz de esquerda, se você for olhar as opiniões das pessoas, elas não são disruptivas quanto ao capitalismo, então a maior parte das pessoas são de direita. E isso é porque elas acreditam que esse é o melhor de verdade. E elas foram influenciadas pela mídia, ideologicamente, em igrejas, na escola, em tantos lugares a acreditar que essa única, às vezes mesmo, né, a única forma possível que a sociedade poderia se organizar e que todas as outras sociedades que já tentaram outra coisa foi um inferno e aí eles pegam as experiências é, socialistas reais que eram mais marxistas, né, que tiveram seus deslizes também. É claro, tiveram seus erros, né, para usar uma palavra mais forte. Mas eles aumentam o bagulho pra caralho só pra parecer que não tem alternativa também. Isso é muito criado que não tem alternativa. Então, por que é tão importante você entender isso? Porque se você achar que a pessoa sabe do que você sabe, aí faz sentido que você tenha raiva dela. Porque a maior parte da gente não pode ter raiva dessas pessoas, porque elas não sabem o que a gente sabe. Se elas soubessem, aí seria entendível essa raiva, porque a gente sabe, tipo, como que basicamente todo o sistema é bem filho da puta, todas as ideias que defendem isso são ideias que vão estar gerando um mal nas pessoas. Só que as pessoas não sabem isso. A maior parte das pessoas aqui, eu digo pro povo, o povo não sabe dessas coisas. Então faz sentido que eles defendam essas ideias porque eles não têm conhecimento disso. Então eles, por exemplo, na guerra de Israel e Palestina, por exemplo. Na guerra, nem dá pra considerar tanto uma guerra, né? Mas no genocídio que tá acontecendo lá. Muitas pessoas estão do lado de Israel, mas não é porque elas realmente sabem de toda a história, não sabem exatamente quão filha da puta a história foi com a Palestina. Eles só sabem o que chegaram neles. E o que chegaram neles é que tem os israelenses, são um povo civilizado, que está sendo atacado por terroristas palestinos. Então entende por que eles não vão tomar o lado da Palestina, obviamente? E aí vai para várias outras questões que você pode ir entrando e tudo mais. Então esse é um primeiro ponto que eu acho que vai abranger a maior parte das pessoas. Eu realmente acredito que essa é a maior parte das pessoas. Os caras que são de direita, não porque eles são filha da putas, mas sim porque eles não sabem. E agora tem outros dois grupos, que são as pessoas que sabem dessas coisas e realmente são filha da puta, e são pessoas ruins mesmo, que é uma parte pequena. E a parte das pessoas que ganham com essas ideias, os ideólogos. Então, desde o cara que vai às vezes escrever um livro, vai dar um curso disso, tipo um Olavo da vida, ou um youtuber qualquer que só vai chegar e falar essas coisas. Para as pessoas filhas da puta, que é como eu falei, que é um grupo menor, são basicamente o cara que sabe, ele tem noção disso. Então, tipo, isso aí vai enquadrar muitas vezes ali os caras, tipo, os neonazis, os caras mais fascistas, essas coisas assim, tipo, os caras sabem disso. Eles sabem que é errado, tipo, eles não estão, sabe, eles não são ignorantes, eles sabem de todas essas coisas. Pessoas que chegaram nelas a informação, as informações de tudo que Israel faz e como que, tipo, só dando esse exemplo que é um exemplo mais fácil, né, de falar, não quero levantar essa pauta aqui de novo, mas por exemplo, então os caras sabem de tudo que acontece lá, sabem de todo o contexto histórico, mas ainda assim eles estão do lado de Israel porque é uma potência ocidental no meio do Oriente, por exemplo. Então, e aí eles não vão ter nenhum problema em apoiar isso.
Então, esse tipo de coisa, sabe? Quando o cara sabe e mesmo assim ele tem essa opinião. Daí, pra esse ponto, cara, eu tenho. Você pode admitir, pode ter uma raiva desse cara, porque ele sabe que ele tá sendo filha da puta. Mas ainda assim, eu gosto de ter uma visão de que essa pessoa ela pode mudar ainda o ponto de vista se você convencer ela. Mas não é convencer que o que ela tá defendendo é ruim. Porque assim, isso ela sabe. É convencer que você deveria buscar uma sociedade que as pessoas vivem melhor e buscar um bem comum. Eu acho que esse é que é o ponto que você deveria, na real, convencer ela. Porque ela já sabe que o que ela tá defendendo é filha da puta. Agora, o grupo que não adianta convencer, não adianta tentar mudar e não adianta tentar tratar no mesmo nível do que a gente, porque eles não estão no mesmo nível de discussão. É, que são. Ah, só pra deixar claro também. E aí vai entrar um outro grupo dentro desses, é meio dentro dos dois, que vai estar lá defendendo um bem maior, mas não é porque eles realmente estão preocupados com isso. É uma discussão egóica, de querer estar certo. Eu vi isso muito, isso ainda tem muito, em uns grupos de direita liberal mais filosófico. Que eles têm opiniões políticas não porque eles acham que essas opiniões vão ser melhores, mas porque de como eu estava dizendo, eu vejo esse comportamento muito em alguns lugares mais neoliberais de direita, ligados a mais filosofia, que eles não estão preocupados com o que as opiniões geram, e sim estar de acordo com tais princípios, e aí os colorários que isso aí vai deduzir, e aí eles vão ser a favor disso com sempre uns termos muito filosóficos, e tipo, puramente filosófico a ideia, e muito pouca social e muito pouca econômica que eles vão partir. É sempre pra esse lado mais filosófico, tipo, nada materialista, entende? Tipo, nem um pouco materialista, completamente olhando em termos, em metafísica e olhando completamente em termos, nunca olhando a realidade mesmo, assim, da coisa. Costuma ser bem individualistas também, por conta desse comportamento. Isso é o que eu falei, é o que eu vejo mais nos caras de direita liberal, mas também tem em todos os lugares. Tem os caras de esquerda também que estão um pouco se fudendo pra minorias, por exemplo. Mas eles vão dizer isso porque eles acham que isso é o certo e eles querem estar certo na discussão. E aí eles vão colocar esse ponto. Pra qualquer ponto. O cara mais de direita, centro-direita, todos os pontos podem ter esse tipo de gente. E aí é uma questão mais de ego. Eu até acho que esse cara pode ter uma preocupação também, mas ele vai estar com um ego muito forte, a preocupação dele também é um tanto egóica ali e individualista numa maneira que não deveria ser. Agora, outro grupo que eu não tenho que conversar, não tenho o que fazer, porque o trabalho deles é esse, são os ideólogos. E aí não tem o que fazer, porque não, isso pode ser de algumas formas. Isso pode ser empresas que financiam esses caras para defender isso, por motivos óbvios, né? Tipo, a empresa paga para defender o que vai ser bom para ela, então logicamente vai ser algo de direito, né? Logicamente. E ou então pode ser porque a pessoa vai ter um ganho pessoal nisso, porque como eu falei, a maior parte das pessoas são de direita, então defender o senso comum normalmente dá view até, porque tipo, isso é uma crítica até que se fazem em outros nichos, né, de canais opinativos, mesmo que não sejam de políticas, né, os canais de gameplay de fundo, personagens de anime, essas coisas, e ficam falando, o que esses caras fazem é reproduzir o senso comum. Em muitos casos, realmente é, porque isso é o que dá view. Você, muitas vezes, né, quando vai consumir entretenimento, principalmente a maior parte das pessoas que não gostam de consumir alguma coisa que coloque o que elas acreditam em xeque, sabe? Elas vão querer ouvir o que elas já pensam. Só que elas querem ver outra pessoa falando para confirmar o que elas já pensam. Então, é muito melhor chegar e dizer o que todo mundo já pensa. Então, por exemplo, se eu quisesse só visar números aqui no canal, tipo, se eu não tivesse nenhuma preocupação ideológica, eu nunca estaria falando o que eu tô falando aqui. De jeito nenhum. Mesmo se eu fosse ser de esquerda, ia ser muito mais um negócio liberal que é chegar e falar o que todo mundo quer ouvir. Isso é o que dá muito mais certo. E esses caras, então, né, tem esses caras que vão guiados pelo público, isso vai ser evidente. Isso fica evidente porque você vai vendo que o cara não tem como defender o posicionamento que ele está defendendo, mas ele continua o fazendo porque ele vê que o público dele pede. E aqui eu vou dar um exemplo pessoal, que eu já comentei outras vezes no canal, com o Wagner Tomazoni, que é um cara que eu já me inspirei, já fui fã desse cara. Mas honestamente eu acho que ele é um dos caras mais, tipo, desonestos e sem alma que tem, porque ele basicamente só vai lá e defende o que o público dele quer. Ele faz uma coisa que é o quê? Ele pesquisa um pouco. Ele realmente vai lá e dá uma olhada em
jornais, vai olhar os dados da coisa, mas logicamente ele vai pegar os dados que só o beneficiam. E tem aquele negócio que olhar dados não faz o seu argumento estar certo, porque os dados não dizem nada em si. Eles só estão dizendo tantos por cento tal, tantos por cento do outro. O que você vai tirar disso aí é a interpretação. Então também tem muita distorção desses dados que ele vai estar fazendo. Mas, por que eu falei que eu acho que ele é um dos caras mais filha da puta? Porque justamente por ele, ele pesquisar isso e por outra coisa também, cara. A história dele é interessante, mano. Porque ele fazia vídeos de coisas de anime, coisa nerd, essas coisas assim. E em 2018 perguntaram a opinião política dele. E aí ele acabou dizendo que ele era Bolsonaro. E ele foi cancelado pela parte do público dele que não era Bolsonaro e o público que era gostou. E como ele perdeu o público que não era, né, o público que não gostava do Bolsonaro da época, ele começou a falar, bom, já que eu perdi esse público, então eu vou trabalhar com o público que eu tenho. E começou aí, e foi nessa. Então isso também é um dos problemas. Isso aí é pra outro vídeo também, é um dos problemas do cancelamento, que o cancelamento às vezes faz. Que é o cara, ele tá só um pouco pra lá, mas se você já reprimiu o cara por um posicionamento que não é tão filha da puta, tipo, por exemplo, você votar no Bolsonaro em 2018 não era uma coisa muito filha da puta, sabe? E você reprimiu o cara, super reprimiu o cara por causa disso, vai fazer com que ele tenha repulsa de você e a tendência é que ele se extremize muito mais. Então a gente poderia não ter o Wagner Tomazoni, que é o cara do Trash Cômico, caso você não tenha ligado esse ponto. A gente poderia não ter esse canal, sendo o que ele é hoje, se as pessoas não tivessem cancelado o cara por votar no Bolsonaro. Ele poderia ser um canal de anime até hoje. Uma coisa interessante de se analisar. Mas o que eu falei? Como que eu tenho certeza? Não é só isso. É porque uma vez, na época que eu era fã dele, eu tava no chat de uma live dele e perguntei pra ele. Na época eu era anarcocapitalista e eu já era a favor da legalização das drogas. E perguntei pra ele sobre isso. E eu queria ver, porque eu sabia que ele era contra, eu queria ver qual argumentação que ele ia fazer. E eu não estou brincando que ele me respondeu no chat, né? Porque, lógico, eu respondi o público também, não era só a mim. O público achou um questionamento relevante e replicou, né? Então ele acabou respondendo e, e aí ele basicamente disse, eu queria ter esse clipe, cara, ele basicamente disse que ele não tinha muitos argumentos contra, mas que ele continuava contra porque ele sentia que ia dar errado. E que um dos principais argumentos pra ele ser contra a legalização das drogas é porque ele não gostava do cheiro de maconha. Tipo, não tem argumento, tá ligado? Aí tipo, eu fiquei, cara, não é possível. Tipo, ele literalmente tá admitindo, não tem argumento. Mesmo, tipo assim, ele não é um cara que é burro, tá ligado? Ele sabe que tá errado, mas ele não quer dizer que ele é a favor, porque ele sabe que ele tem um público muito conservador também que acompanha ele. Então ele não pode chegar e dar essas opiniões. Lógico que é impossível o cara sempre agradar o público inteiro, então ele vai ter que desagradar uma parte, como por exemplo, nessa época era o público dele, ele me desagradou. Ele desagradou outras pessoas no chat também. Mas a maior parte do público provavelmente foi agradada. E tipo, ele que faz a análise disso, né? Esses caras fazem essas análises, então eles podem errar também. Tem isso aí também que eles são humanos, eles podem errar. Mas a tendência é essa. E tem o caso mais clássico e claro e óbvio e fácil de entender, que é quando o cara é financiado por empresas, né, em think tanks, tudo isso aí, e vai ser muito mais fácil, ele vai estar defendendo o que a empresa pedir. Então, com esses caras, como lidar com eles, cara? Aí eles são filha da puta mesmo, não tem o que fazer. Aí não tem diálogo, não tem que tentar conversar, não tem que tentar entender, sabe, com honestidade intelectual. Não, foda-se, esses caras não estão sendo honestos intelectualmente. Você tenta entender honestamente como o público desse cara vai entender. Ou o público é, desse think tank, desse escritor vai estar entendendo. Aí você tenta entender como ele está entendendo. Mas essa não é a opinião do escritor de verdade. Pouco importa a opinião do escritor de verdade. Ele está sendo pago para defender outra coisa. Mas enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo que eu tô meio que refazendo um vídeo antigo que eu já tinha feito há um tempo atrás. De outra era aí do canal. Eu desprivei ele porque ele tem muitas views e eu vi que você deixar vídeos que você tem muitas views privados é meio que burrice. Se você deixar eles públicos, mesmo que eles sejam antigos, eles vão contar como views no canal e isso pode aumentar a relevância. E eu acho que deu certo, porque as views estão melhorando aí com o tempo. E sim, eu tô gravando aqui completamente improvisado. Vocês estão vendo que tipo, o ritmo aqui tá totalmente diferente, porque tipo, não é quando eu costumo gravar. Porque aconteceram umas coisas, eu tava planejando de gravar 2 vídeos muito legais que eu ainda vou tentar gravar. Mas acabou não dando certo, então eu tô tendo que gravar em ciminha da hora. Tipo, eu tô gravando domingo isso aqui pra sair. Segunda, normalmente eu gravo sexta e tudo mais, então tá muito em cima da hora isso aqui. Eu acho que esse vídeo aqui ficou até melhor do que o primeiro que eu tinha gravado, que eu acho que eu consegui abordar um pouco melhor a questão. Mas é isso aí, falou, e vejo vocês no próximo vídeo.